Na introdução de sua carta a Tito, um dos seus colaboradores, Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e nos tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça e paz. A esperança da vida eterna. Naquele livrinho que era indispensável, insubstituível na vida dos lares cristãos há tanto tempo, chamado O Peregrino, escrito por John Bunyan, lá na Inglaterra. Ele era pregador do Evangelho, gostava de pregar nas praças públicas, nas ruas, mas havia uma igreja oficial do seu país, e a igreja não permitia que ele pregasse, porque ele não tinha autoridade da igreja. Mas ele sentia que o Evangelho enchia o seu coração de ardor, entusiasmo, e ele continuou a pregar o Evangelho, e foi jogado numa prisão. E era de se pensar que um homem na prisão, e não eram as prisões iguais às modernas, na sua maioria prisões com comodidade, assistência médica, direitos humanos, uma série de regalias. Eram cubículos, muitas vezes sem higiene, sem recursos indispensáveis ao bom viver. Era de se pensar que o espírito ali ia apodrecer, iria ficar desanimado. Pelo contrário, ali nasceu este grande livro, O Peregrino, a história de um cristão na sua caminhada até chegar na cidade eterna. Um dos capítulos mais bonitos é aquele em que o homem está carregando ainda nas costas o peso do pecado. E ele, de repente, chega diante da cruz de Cristo. E a mensagem do amor de Cristo e do perdão é tão maravilhosa, é tão poderosa, que cai das suas costas os seus pecados. O fardo do seu pecado é perdoado e cai no abismo. E ele fica livre agora para continuar a sua vida cristã. E de repente aparece um companheiro. E esse companheiro é chamado de fiel. É fiel mesmo, leal ao cristão. Onde quer que era necessária a sua presença e a seu auxílio, ele estava ajudando o peregrino. E na sua caminhada eles têm que passar por dentro de uma cidade que era chamada a Feira da Vaidade. É uma espécie de retrato de Sodoma e Gomorra. Um retratinho assim de uma certa zona de Rio, São Paulo, Curitiba e outras grandes capitais, lugares de vício, de perdição, de liberdade absoluta, de conduta, de vícios. Eles passaram por aquela cidade, mas eles eram tão puros, tão ingênuos, tão perfeitos, que foram percebidos imediatamente e foram jogados na prisão porque não concordavam com as coisas que aconteciam naquela feira da vaidade. Na prisão, fiel foi condenado à morte. E o peregrino conseguiu fugir. O cristão conseguiu fugir. E quando ele foge desorientado, não sabe o que fazer, de repente surge uma figura inspiradora, amiga, na qual ele poderia confiar, que oferece a mão para dizer: vou guiá-lo pelos caminhos da vida, até que você possa chegar
no reino de Deus. Essa criatura chamava-se, alguém sabe como? Esperança. Que figura bonita, justamente na hora mais necessária, numa das horas mais difíceis, em que ele estava se sentindo desnorteado, sozinho, seu companheiro iria ser sacrificado pelos ímpios. Nesta hora aparece uma companhia indispensável, insubstituível, inspiradora, a companhia da esperança. A esperança, meus irmãos, na palavra de Deus, é uma das 3 virtudes teologais. Das 3 principais virtudes, são as trigêmeas. Pode falar alto. Fé, esperança e amor. São essas 3 irmãs inseparáveis, o segredo da verdadeira felicidade. E a esperança é indispensável, ela é inspiradora, ela é o consolo da alma, ela é a cura para os momentos tristes, ela é também esta virtude fundamental, garantia para todos os momentos da nossa vida. A esperança comum também é uma força na vida. Sem esperança, uma pessoa não constitui o lar, não se prepara para um trabalho. Sem esperança, ela não sai numa viagem. Sem esperança, ela não se relaciona com uma pessoa que não conhecia. Sem esperança, nada se faz neste mundo. Nem sabemos como é que anda o Brasil, com esperança ou sem esperança de chegar lá em Atenas para participar das próximas Olimpíadas. A esperança é o ânimo, é o entusiasmo, é um vigor da vida, mas há uma esperança cristã, há uma esperança apresentada na palavra de Deus, há uma esperança que é o segredo da nossa felicidade. E eu gostaria nessa noite, então, de repartir com os irmãos alguma coisa sobre esta esperança que na palavra de Deus é chamada âncora da alma. A âncora segura o navio, dá a ele resistência para suportar as ondas e até os vendavais, a fúria do mar. A âncora da firmeza. Na Bíblia, a esperança é chamada de âncora. Ela é que dá segurança para nós. Ela dá firmeza. Essa segurança é que nos une à fonte da vida, que é Deus, o nosso querido Pai, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma coisa interessante, Jesus é chamado esperança nossa. Jesus, esperança nossa. Essa esperança está cristalizada, ela está incorporada, ela está vivenciada na pessoa de Jesus. Ter esperança é ter o Cristo, ter Jesus é ter a esperança. Por isso há muitas coisas interessantes sobre a esperança e nós vamos falar sobre isto. Essa esperança é uma dádiva de Deus. Um autor disse, não somos nós que inventamos a esperança, não somos nós que projetamos a nossa esperança para o hoje, para o futuro. A esperança é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Há um apólogo interessante, oriental, diz que Deus, depois de ter criado o mundo, fez os homens e as mulheres felizes, pôs num lugar muito gostoso. Esta gente gozava de uma vida, não faltava nada, havia só saúde, alegria, prazer, abundância, liberdade. Era uma vida a mais confortável possível. Mas a criatura humana é muito insatisfeita, né? Cansou de ter tudo muito fácil. Cansou de ter tudo aquilo tão já organizado, tanta fartura, tanta coisa boa. Nomearam uma comissão para falar com Deus e fazer uma petição. Senhor,
Estava tudo muito bom, tudo bem organizadinho, tudo em ordem, não faltava nada, mas a gente acabou ficando cansado dessa vida. É uma monotonia, não tem nada de novo. Tu poderias dar uma solução para isso. Então diz a lenda que Deus criou a esperança. A esperança é isto, é quem abre uma perspectiva nova, abre um novo horizonte. A esperança dá um novo sentido, a esperança traz um novo vigor, a esperança permite que a gente deixe para trás aquilo que não estava bem. A esperança é uma dádiva de Deus. E a esperança cristã tem duas características notáveis. A primeira é que ela está alicerçada nas promessas de Deus. A esperança se alimenta do que Deus prometeu na sua palavra. Nós não estamos aéreamente colocando a nossa esperança em sonhos, ilusões, fantasias. Não está prometido. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem crê torna-se filho de Deus. Quem segue a Jesus Cristo encontrou o caminho da felicidade. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Não vos deixarei nem vos desampararei. E poderemos seguir os caminhos dessa vida na certeza que mesmo para atravessar o regato, o rio da morte, Ele estará conosco. Então a nossa esperança está baseada na palavra de Deus. A nossa salvação, o nosso lugar na igreja de Cristo, a nossa confiança num amanhã abençoado, tudo isso é promessa de Deus. A nossa esperança está garantida pela palavra de Deus. Não somos nós que estamos construindo o nosso futuro. E até os irmãos devem ter estranhado quando São Paulo aqui falando sobre os tempos passados que foram anteriormente programados por Deus. Deus tem um plano para a nossa vida. A nossa sorte está nas mãos de Deus. A nossa segurança depende do seu amor. Então não há razão de termos receio, preocupação. A nossa esperança está nessas palavras maravilhosas de Deus. E há um texto muito interessante, quem gosta de marcar na sua Bíblia, é um texto que não pode ficar esquecido, Romanos 4, 18. São Paulo está falando sobre o poder maravilhoso da fé, e ele vai citar o exemplo de Abraão. E diz então o seguinte, lá em Romanos 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu que ele viria a ser pai de muitas nações, conforme lhe fora prometido, assim será a tua descendência. E meus irmãos, era preciso ter muita confiança mesmo para acreditar na palavra de Deus. Abraão já estava chegando nos 100 anos. Eu estou chegando nos 90 e já estou dando preocupação para a igreja, para os irmãos, para os oficiais da igreja, só chegando nos 90. Imagine que o Abraão estava chegando nos 100. Não tinha mais condições de se tornar pai, não tinha mais vitalidade, não tinha mais potencialidade para ser pai. E ainda a esposa dele não era aquela segunda ou terceira, que hoje é tão comum, não é? Um senhor de 90 anos está com a companhia de 32, de 40 e poucos. Não, era a Sara, aquela antiga Sara. Coitadinha, estéril. E a mulher naquele tempo achava que a esterilidade era um castigo de Deus. Não ter um filho era ser esquecido por Deus. Era não poder esperar que seu filho talvez fosse o Messias. Então a mulher sonhava em ter um filho ou uma filha, principalmente um filho homem. Havia muita discriminação. As vantagens do homem eram muito grandes. E a Sara, coitadinha, passara já dos seus 80 também e não podia ter filhos. E Deus manda um mensageiro dizer para esse casal: vocês vão ser pais, o filho de vocês vai ter uma descendência
e os teus descendentes, Abraão, serão numerosos, iguais à areia da praia. A mulher, às vezes, tem umas atitudes gozadas, né? Elas fazem as escondidas. E a Sara, que estava ali atrás de uma cortina, deu uma risadinha. Ser mãe nessa altura da vida, está brincando com a gente? É o velho, coitado aí. Não tem possibilidade nenhuma. E o mensageiro repreendeu a Sara, que ela não devia estar zombando, rindo das promessas de Deus. E a promessa foi cumprida, e tiveram o seu filho. Este filho foi um primor de criatura humana, uma bênção extraordinária. Através dele vem depois o Jacó, com uma geração enorme, 12 filhos, que vão ser 12 tribos de Israel. E esse povo vai entrar na história como descendente de Abraão. Você é descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão. Nós somos descendentes dele também, se não do sangue, ao menos pela fé. E essa palavra foi cumprida, a esperança estava firme, e a Bíblia registra, ele esperou contra a esperança. Não havia possibilidade de esperar, mas ele esperou. E você não está com coragem de esperar o mínimo, talvez, que pode ser feito por Deus. E você cansou, talvez, de procurar alcançar uma bênção de Deus, achando que não adianta esperar mais. Para Deus não existem impossíveis. Deus é todo-poderoso, Deus é amor. Deus contribui para a nossa felicidade em qualquer situação. Espera em Deus. Sabem qual é o salmo bonito que diz assim? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Lembra desse salmo? Então está na hora de chegar em casa hoje e abrir lá o seu salmo e ler outra vez, porque esse salmo é uma bênção extraordinária que Deus nos tem dado. Espera somente em Deus. É o salmo de número 42. Além dessa espera magnífica, que ela está alicerçada na palavra de Deus, ela está incorporada no exemplo de Cristo. Ter esperança é agarrar-se no Cristo. Ter esperança é acreditar nas suas palavras. Ter esperança é colocar a sua vida nas mãos do Cristo. Ter esperança é dizer o que Cristo falou é a verdade, o que Ele prometeu vai ser cumprido. Por isso diz o apóstolo, Cristo, esperança nossa. Nós podemos esperar nele, porque Ele deixou tudo a glória de Deus para viver entre nós, ser semelhante a nós, passar pela cruz, pela sepultura, venceu a morte, tornou-se doador da vida eterna. Esperar é acreditar na palavra de Deus, esperar é acreditar nesse Cristo que é maravilhoso, que é uma bênção de Deus. Agora, meus irmãos, a esperança tem uma outra característica. Não só é dádiva de Deus, mas é a razão de ser da nossa vida. A esperança faz maravilhas, não é? Faz com que uma moça que se sente amada, estimada, comece a preparar um enxoval. Eu ainda sou daquele tempo no interior, que a gente sabia quando a moça ficava noiva, a mãe dizia, ela está aprendendo a costurar, a bordar, ela está aprendendo a cozinhar. Começava a se preparar pela esperança de construir o seu lar. Pela esperança eu conheci um colega que foi morar no interior, longe de outros colegas, num tempo que não havia as estradas asfaltadas, ganhava muito pouco, uma contribuição de uma igreja, outro pedacinho de outra, outro pedacinho de outra, mal dava para sustentá-lo assim, solteiro.
tinha uma namorada, que ele era apaixonado por ela. Corria um perigo muito grande, porque ela era muito bonita, chamava a atenção de todo mundo. E ele vai para o interior, vai longe, vai trabalhar na causa de Cristo, pastorear 3 igrejas em 3 cidades diferentes, um domingo numa, outro dia, domingo na outra, depois voltava na igreja mãe, depois ia na outra igreja, não podia se afastar do campo, porque não tinha quem o substituísse, e deixando a namorada lá longe na terra dela. E ela preparando-se, porque o namorado era pastor. Um ano depois de ausência dele, ele vai ficar noivo. Fica noivo, o sogro muito compreensivo, sabendo que é um moço trabalhador, mas modesto e morava no interior, não exigiu que ele viesse logo casar, não. Confiou na palavra dele. A noiva também iludida, não sabendo o preço que ia pagar por ter que casar com aquele rapaz, acreditou que ele podia, ficando noivo, garantir a aliança que ele levava na mão direita. E para ele foi uma segurança voltar para o trabalho com a aliança na mão direita, porque havia outras moças que tinham interesse, talvez, em conquistá-lo, né? E o moço voltou noivo, mesma situação, mesma pobreza, não sobravam nem 20 mil réis naquela ocasião, 30 mil réis para poder fazer uma viagem, não havia telefone como hoje, desse telefone automático, uma situação difícil, e passa um ano inteiro longe da noiva. Meus irmãos, a palavra mostra o seguinte: se não fosse a esperança, a noiva não aguardaria tanto tempo, o noivo não estaria se doando ao trabalho de Cristo, longe, sozinho. A esperança de um dia 15 de novembro de 1941, finalmente o casalzinho realizou o seu casamento. E isso faz tanto tempo que foi em 1941. Quantos de vocês nem existiam, hein? A esperança é uma força na vida. É preciso ter esperança. Alguém chegou ao absurdo de dizer assim: é preferível perder a vida do que perder a esperança. A esperança é um estímulo, é uma força, é o ideal na vida, mas a esperança cristã é muito mais. Porque a esperança cristã está nos unindo como uma âncora, a firmeza de Deus, a Cristo Jesus. Nós estamos firmados nele e, portanto, não seremos vencidos pelo poder do mal. E é essa esperança que nos dá coragem de trabalhar para conseguir um mundo melhor. Ah, meus irmãos, se não fosse a esperança, a gente não pregava o Evangelho. E aquele moço que começou a pregar o Evangelho em 1940, não estaria hoje, em 2004, pregando esse Evangelho, se ele não acreditasse no poder da esperança cristã. A esperança muda a vida, a esperança muda o caráter, a esperança muda os hábitos, a esperança muda tudo, porque é uma esperança baseada em Cristo. É o poder de Cristo através da esperança. E é por isso que nós queremos continuar a trabalhar para lutar contra a pobreza, a miséria, o vício, contra a falta de respeito à vida. E a gente fica envergonhado. Essa fronteira do Brasil aí com o Paraguai, com a Argentina, o jornal está dando a notícia, é uma porta aberta para a corrupção de meninas menores de 12, 14 anos. É uma vergonha a falta de respeito à vida, a imoralidade, a corrupção. É uma vergonha as coisas que têm acontecido pelo mundo afora, com preconceito, com ódio, com guerra e com tudo mais. Mas vem a esperança cristã e diz: tu, porém, prega a palavra de Deus, pratica o bem, ajuda o próximo, constrói mais lugares para os órfãos,
para os idosos, necessitados, reparte com os outros, anuncia o Evangelho. Esperança cristã é um dom de Deus que nos dá coragem e força para nós melhorarmos este mundo. E o que é que a gente espera? Há um hino muito interessante. Este hino lembra que é uma oração do cristão. Mais de Cristo eu quero ter. Mais de Cristo. É o desejo de ter mais da sua bondade, do seu amor, da sua paciência, mais da sua dedicação, mais da sua persistência, mais da sua sinceridade. Esta oração que alimenta a nossa esperança cristã, um desejo de viver mais para os outros, para procurar fazer melhor a vontade de Deus na vida do próximo e também conseguir um mundo onde haja mais paz, humildade e bondade. E então eu chego a um versículo da Bíblia que é uma resposta maravilhosa. Em quem nós esperamos? E o apóstolo diz, esperamos em Jesus. Ele é o mistério do amanhã. Ele voltará. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Meus irmãos, o velho gosta de contar história. O idoso gosta de contar as coisas da sua vida. Eu estava vendo lá meus sermões antigos, tenho anotado, escrevi-os, precisava de escrever o sermão porque eu era incapaz de criar um sermão na hora, e eu vi lá um sermão sobre a esperança cristã. E eu li aquele sermãozinho, e eu disse, mas que coisa boa. Quando é que eu fiz esse sermão? Lá na última página, sempre trazia o lugar onde eu estava, e quando eu fiz sermão. Campo Belo, cidade de Minas, onde eu fui pastor 8 anos. Data do sermão, 25 de janeiro de 1946. Eu disse, meu Deus, janeiro de 46, 25, dia de hoje. E aquilo tocou muito no meu coração, porque eu já comecei o dia hoje com lágrimas. 25 de janeiro de 1949 nasceu a minha primeira filha, a nossa primeira filha. Tínhamos 2 filhos homens. A vinda de uma menina foi a coisa mais emocionante, mais cheia de alegria e esperança na nossa vida. A terceira, a primeira mineirinha, o terceiro filho mineiro que nós tivemos, neste dia 25 de janeiro de 1949. O ano passado nós chorávamos porque ela foi promovida por Deus para o reino onde não há tristeza, nem dor, nem sofrimento. Passou por uma das enfermidades mais lamentáveis, mais dolorosas, mais tristes da vida. Manteve o seu espírito sempre forte. E eu me lembrei somente essa esperança cristã é que me deu a paz para dizer assim, há outros que precisam do seu exemplo. Há outros que precisam de uma palavra de conforto, porque também estão perdendo os seus entes queridos. Há outros que não têm um filho ou uma filha para poder chorar por ele. Então, continua a obra para a qual eu consagrei a tua vida. E por isso eu vim falar aos irmãos sobre a esperança. Neste dia de tanta saudade, de tanta lembrança querida do passado, alguma coisa que permanece. O que permanece é a esperança. Por isso a Bíblia diz que ela é a âncora da alma. Nossa vida está agarrada nessa esperança. Nada nos poderá abalar, nada nos poderá tirar da comunhão com Deus. Essa esperança é a alegria do amanhã. Essa esperança enxuga as nossas lágrimas. Essa esperança cura as feridas do nosso coração. Essa esperança é tudo,
porque ela é a promessa do Cristo, que quem for fiel até a morte receberá a recompensa de uma vida eterna na comunhão com Jesus. A esperança é formidável. Houve um incêndio no passado que foi uma tragédia na história da humanidade. Foi o incêndio da cidade, a cidade lá nos Estados Unidos. Esse incêndio em Chicago foi arrasante, deixou miséria, sofrimento e pobreza e milhares de vidas. E houve um senhor que tinha uma loja, e o incêndio atingiu aquela loja e reduziu tudo a cinzas. Depois que o incêndio foi dominado, as cinzas estavam esfriando, aquele senhor foi para a calçada em frente da sua loja, levou uma mesinha, pôs a mesinha ali em cima da calçada e levou um cartaz. E nesse cartaz ele dizia o seguinte: tudo perdido, menos a esposa, os filhos e a esperança. Amanhã continuarei a negociar. Ele tinha perdido tudo. Diz, perdi tudo menos a esposa, os filhos e a esperança. Meus irmãos, eu queria que cada um nessa noite pudesse se conscientizar que a sua vida está enriquecida por uma bênção extraordinária. Essa é a esperança que vem de Deus. Há uma alegria que ninguém pode tirar de nossos corações. É a alegria que é fruto dessa esperança viva na nossa alma. Há uma esperança que diz, não importa onde você chegou, em que situação você está, ou alguém da sua vida, do seu coração, a circunstância em que se encontra, pelo pior que tenha ocorrido. Espera em Deus. E é Salmo 27, não 24, desculpa. É o Salmo 27, viu? Espera em Deus, pois Ele realmente é quem vai solucionar o problema da nossa vida. E vamos cantar um hino que é um desejo de que realmente essa presença de Deus possa ser a tranquilidade da nossa alma. Senhor Jesus, aproximamo-nos de Ti, tocamos nas Tuas vestes e pedimos, Senhor, inflama as nossas vidas, desperta aqueles que estão adormecidos, renova, Senhor Deus, a fé dos que estão abatidos, aumenta a esperança de todos nós, para que nossas vidas sejam instrumentos Teus, ajudando a construir um mundo melhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, que voltando ao seu lar, à sua vida, ao seu trabalho, onde quer que se encontrar, seja um mensageiro da esperança, aguardando a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em cujo nome, Teu nome, esta bênção nós te pedimos. Amém. Nós gostamos de receber a bênção de vocês, porque essa bênção nos traz renovação da esperança também. Portanto, queiram dizer a bênção da igreja. Senhor, nos abençoe e nos guarde, até que nos encontremos outra vez. Acho que está meio desanimado. Não sei se está igual o Brasil perdendo não, mas qualquer coisa assim. Mas vamos dizer com o coração mais cheio de vida. O Senhor nos abençoe e nos guarde, até que nos encontremos outra vez. E a bênção maravilhosa deste Deus que é nosso querido Pai, o amor incomparável deste Cristo, esperança nossa, segredo da nossa alegria, paz, felicidade, da nossa vitória, da nossa paciência nas horas difíceis. Este Cristo, Senhor, Salvador e Bom Pastor, e a presença do Espírito Santo, amor de Deus em nós,
e amor de Deus conosco, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, com todo o povo de Deus, até a volta do Senhor Jesus. Amém.